Bom dia a todos. Nós estamos aqui no primeiro webinário em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Ecologia e Evolução da Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. Agora, das 11 ao meio-dia, nós teremos a palestra Invasões Biológicas e seus impactos nos serviços ecossistêmicos, com a doutora Dalva Matos, que é graduada nos cursos de bacharelado de licenciatura em Ciências Biológicas e mestre em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de Campinas. Realizou doutorado em Ecologia pela Universidade East Anglia, no Reino Unido. É professora titular da Universidade Federal de São Carlos e credenciada no programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar. Ministra disciplinas na área de Ecologia de Comunidades para os cursos de bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas, Ciências do Ambiente para o curso de Engenharia de Produção, Ecologia de Populações e curso de Campo em Ambientes Costeiros do PPG em Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar. Se interessa em buscar respostas para diferentes questões na área de ecologia para auxiliar na conservação da biodiversidade. Por esta razão, tem se dedicado em avaliar os impactos causados por ações antrópicas sobre populações e comunidades vegetais terrestres e dulceaquícolas. Bem-vinda, doutora Dalva, e boa palestra. Obrigada. Obrigada a todos pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço a organização, né? Os eventos têm sido de altíssima qualidade. Parabéns. Bem, o tema que eu escolhi falar é um tema que nós estamos trabalhando já há muitos anos no laboratório. Eu acho que uns 20 anos ou mais, talvez, nós estamos focando em impactos ambientais. Na verdade, desde que eu terminei meu doutorado, em 1995, eu comecei a estudar impactos ambientais. E aí foi passando de impacto em impacto, né? O mais recente agora são as invasões biológicas. O mais recente, eu digo assim, nos últimos 15 anos, talvez. Então, eu vou apresentar um pouco dos nossos resultados, né, que nós obtivemos. Alguns já foram publicados, outros estão em fase de redação, submissão, e nós continuamos nossos estudos, né? Vamos continuar nossos estudos futuros nessa área. Então, eu não sei se vocês sabem o que é uma espécie invasora, né? Então, nós temos diferenças entre espécies nativas, exóticas, invasoras e superdominantes. Peço desculpas por não ter colocado o slide com a definição, mas eu explico rapidamente para vocês. Uma espécie exótica é toda espécie que é levada do seu ambiente nativo para um ambiente onde ela não é nativa. E nesse ambiente, onde ela não é nativa, nesse novo ambiente, ela pode simplesmente se estabelecer lá e não formar populações densas, não formar populações extensas, né? Não ocupar um espaço longo e não causar impactos à comunidade local. Então, essa espécie, ela pode ser chamada simplesmente de exótica, e ela pode ser uma espécie estabelecida. Entrou na fase de estabelecimento, mas ela não entrou numa fase de expansão e de causar impactos. Por outro lado, uma espécie invasora, que também é uma espécie exótica, né? Então, nós temos textos, inclusive textos de acordos internacionais, que chamam espécies invasoras de espécies invasoras exóticas. Isso é redundante, porque o conceito de espécie invasora já inclui o conceito de espécie exótica. As espécies invasoras, elas passam por todas essas barreiras, essa barreira geográfica, essa barreira de conseguir se estabelecer no ambiente, mas ela vai além. Ela consegue estabelecer populações com altíssimas densidades, com altas taxas de crescimento, não só em tamanho, mas também em termos espaciais, até o tal ponto que elas começam a provocar um impacto no ambiente, seja um impacto abiótico, seja um impacto biótico.
E, finalmente, nós temos as espécies superdominantes, que eu, a Vânia Pivello, mais uns colegas, escrevemos um artigo para deixar mais clara ainda essa definição do que é a espécie superdominante, que são as espécies nativas que se comportam como espécies invasoras. Eu vou apresentar para vocês hoje alguns exemplos, né? Porque, veja bem, é complicado dizer, é uma invasora nativa. Uma invasora nativa, exatamente, uma invasora nativa. Não, porque no conceito de invasora está embutido o conceito de exótica. Então, as invasoras, as nativas, elas possuem altas taxas de crescimento populacional. Então, elas ultrapassam aquela fase de ser dominante no estudo florístico, fitossociológico. Nós temos as espécies dominantes, e estas são superdominantes, porque o tamanho populacional delas, comparado com o tamanho populacional das outras espécies, é significativamente maior. Tá? Então, sabendo desses conceitos, nós vamos então começar a minha palestra, né, com lugares maravilhosos. Então, ao olhar essas imagens, né, eu gostaria que vocês pensassem o que vocês extraem dessas imagens, o que vocês sentem dessas imagens. Esse era um treinamento que eu tinha que fazer quando eu fazia meu estágio de licenciatura na graduação. Ao entrar na mata, dizer para os alunos, agora mudem no seu olfato, pensem no som que vocês vão ouvir, né, que é diferente, né, o odor, né, então vamos pensar nesses ambientes, olha, ambientes assim que são fantásticos, né? Aqui a gente já tem, claro, uma perturbaçãozinha, né? Aqui em cima, eu vou ser bem honesta com vocês, tem uma planta invasora aqui, né? Então, eu acabo tendo problemas quando eu visito lugares assim, porque eu vejo invasoras, né? Então, nós temos lugares fantásticos pelo planeta. Isso daqui, olha, essa imagem fantástica eu tirei num dia que eu estava morrendo de sede, lá no Parque Estadual de Carlos Botelho. Então, quando a gente olha essas imagens, né, a gente pensa, principalmente, nossa, que coisa mais linda, né? Nossa, que ambiente maravilhoso, que espécies lindas, olha isso, né? Esse mergulho bonito, que eu quase morri afogada, porque cada vez que eu via um peixe, eu ficava tão encantada que eu abria a boca e fazia... Aí eu entrava aquele monte de água, né? Então, são lugares que são fantásticos, né? Mas, de umas décadas para cá, o homem passou a ver estes ambientes de uma outra forma, né? Ele passou a entender como que esses ambientes são importantes para nos fornecer recursos. Então, principalmente da década de 80 para cá, começou-se a discutir a questão dos serviços ecossistêmicos, né? Ou economia ambiental, ou valoração ambiental, né? Depende do autor que você segue, né? Então, os serviços ambientais são os serviços que a natureza presta para a gente, nos fornece. Então, nós temos os serviços de provisionamento, né? Então, entra o caso, né, de nutrição, fornecimento de alimento, de material, de energia. Aqui nós temos os grupos, né, que entram nessas classes. Nós temos os serviços de regulação e manutenção, então, regulação das externalidades. Externalidades são aquele lixo que a gente gera no planeta, né? Então, o CO2, a gente gera matéria orgânica, então, as indústrias têm outras externalidades, né? O terceiro setor tem outras externalidades, enfim. A regulação dos fluxos, né? Então, nós temos o fluxo da água, fluxo de nutriente, né? Regulação do ambiente físico, então, nós temos a regulação climática, qualidade da água, qualidade do solo, isso é fundamental, muito pouca gente se preocupa, né? Mas isso é fundamental. Regulação do ambiente biótico, então, aí nós temos o ciclo de vida, né? Proteção dos hábitats. E temos também um aspecto cultural envolvido, não só a questão financeira, mas a questão cultural é extremamente importante, né? Então, nós temos aqueles de valores simbólicos e os valores intelectuais e sensoriais. Então, entra aqui o valor paisagístico. Então, qual o preço que você paga para ver uma daquelas imagens que eu apresentei? Que não tem preço, né? Mas, por exemplo, para quem utiliza esses ambientes para
praticar atividades religiosas. Isso também não tem preço e tem que ser preservado, né? Essas áreas, muitas vezes, são as únicas áreas de lazer de uma população. Então, não tem preço, tá? Então, é isso que nós temos que entender, né? Como serviços ecossistêmicos. É muito difícil contabilizar isso tudo para poder entender, por exemplo, como manter os serviços ecossistêmicos. Então, aqui nós temos um gráfico, não vou falar muito dele, né, porque é muito longo, né, mas é para vocês terem uma ideia, né, do que a gente faz, do que é preciso para manter esses serviços ecossistêmicos, porque deles são extraídos os benefícios, né, os diferentes tipos de benefícios, né, e aqui a preocupação é manter a sustentabilidade desses benefícios. Aí nós temos valores que são diretos, valores indiretos, dá para quantificar, não dá para quantificar, valorar, né? Aí nós temos que pensar nos pagamentos desses serviços. Gente, isso para a gente ainda é utópico. Isso é aplicado na Europa, né? Então, isso para nós ainda estamos longe, né, de cumprir isso, né? E esses pagamentos servem para manutenção dos serviços ecossistêmicos, mas isso pensando em termos financeiros, né? Porque na prática nós temos que pensar na manutenção da estrutura física e dos processos ecossistêmicos, das funções ecossistêmicas, né? Para então manter esses serviços ecossistêmicos. A nossa parte entra aqui. A parte do pessoal que trabalha com economia, né, com quem a gente tem cooperação na Holanda, eles trabalham mais nesta parte aqui, e nós trabalhamos aqui em tentar manter e entender quais são os problemas que causam impacto para esses serviços ecossistêmicos, para que se possa, então, definir metodologias para manter a estrutura do ecossistêmica e, com isso, manter os serviços ecossistêmicos. Mas nós sabemos que isso se tornou bem difícil, né? Depois que nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos uma grande explosão, né, do número de pessoas no planeta. E aí o que acontece, né? A maioria das pessoas, elas não se comportam, né? Então não adianta você falar, né, que olha, presta atenção, porque você aqui é um convidado, né? Então, principalmente quando se fala em sustentabilidade, uma palavra que eu detesto, porque é uma palavra banalizada, porque as pessoas falam sustentabilidade como falar arroz e feijão. Não, sustentabilidade tem um outro conceito muito fundamental, e as pessoas não entendem isso. E aí o que acontece, né? Aqui eu tenho algo bem singelo, né? Uma cadeia trófica aqui bem singela, né? E nós temos aqui o homem agindo por todos os lados, né? Para tentar destruir, né? Essa cadeia trófica. Ele não entende que ele faz parte dessa cadeia trófica. Então aí nós temos problemas. Por exemplo, aqui, né? Só um exemplo, né? Uma invasão dentro de um parque nacional, porque, claro, o que vai acontecer quando nós temos uma explosão populacional dessa, gente? É muito simples. Primeiro, as pessoas precisam de espaço para morar, né? As pessoas vão precisar de alimento, né? E por mais que a gente tenha universidades excelentes de agronomia, engenharia agrícola, engenharia agronômica, né? Biotecnologia, engenharia florestal, mas eu não entendo como é que eles não são capazes de pensar em melhorar a produção dentro daquele espaço, mas sim a tendência é sempre querer mais espaço. Aumenta a população, a gente precisa mais espaço. Não, se é para fazer isso, não precisa fazer universidade. Faz um curso técnico, lê o Globo Rural e pronto, né? Mas a tendência é que eles vão atrás de mais espaços. E claro, a população crescendo, é preciso mais espaço. Por quê? Porque não há um estudo, né, para o uso dos espaços já abertos. E aí nós temos o problema de fragmentação florestal. Esse slide aqui clássico, né, sobre fragmentação florestal em Poço das Antas. Eu trabalhei aqui por alguns anos nesses fragmentos, né? Então nós temos ilhas de fragmentos florestais isolados por uma matriz cheia de espécies invasoras aqui e espécies superdominantes também. Aqui a mesma coisa, né? Nós temos aqui uma espécie superdominante, samambaião. E associado a isso também o homem, né, com o seu foguinho, né? É um foguinho interno, um foguinho externo, entendeu? Aí aumenta a população, foguinho interno, ao mesmo tempo aumenta o número de incêndios florestais. E aqui, para vocês terem uma ideia, esse daqui é a borda de uma borda de dos fragmentos onde nós trabalhávamos antes e depois do fogo. Com isso, né,
dependendo do impacto, né, da frequência do impacto, da intensidade do impacto, nós temos problemas com o solo, que vai se tornando hidrofóbico, né? E isso vai gerar problemas lá para frente, né? Problemas de alagamentos, problemas de assoreamento dos corpos hídricos, e além disso nós temos a expansão das espécies invasoras nessas áreas. Porque a tendência é, se você tem uma espécie invasora, existe um feedback positivo com o fogo. Então, elas são extremamente comburentes, principalmente na estação seca, isso aumenta o risco de incêndio, o incêndio acontece, e aí o que acontece? Nós temos mais espécies invasoras. E as nossas espécies nativas, infelizmente, elas não são capazes de competir com as espécies invasoras, principalmente as africanas, né? Aqui nós temos Urucloa decumbens e Melinis minutiflora. Aqui nós temos algumas nativas, né? E vejam, só pela biomassa já dá para ter uma ideia de que elas não são páreo para as gramíneas africanas. E essas gramíneas africanas foram trazidas para cá justamente por isso, por conta da alta produtividade, da grande biomassa, né, delas, para servir de alimento para o gado. Só que elas invadiram as áreas naturais, né, as nossas áreas protegidas. E hoje nós temos extensas áreas de cerrado que são totalmente dominadas por essas gramíneas africanas, né? E com isso, né, aqui é uma foto do nosso campus, ai gente, justamente essa saiu fora de foco, isso aqui é a Melinis minutiflora, que eu odeio capim gordura. E com isso, aumenta o risco de incêndio, né? Como eu falei para vocês, eu trabalhei muitos anos com bombeiros florestais na cidade do Rio de Janeiro e é horrível, né? Ir para o meio do mato, né, durante o incêndio, né? Quem não teve experiência, né, aconselho a ir pelo menos uma vez. E isso causa impacto não só para a flora, mas também para a fauna, né? E voltando aqui para o nosso parque, né? Então aqui, até agora eu mostrei foto para vocês de cerrado, né? Mas e aqui, olha, aqui nós estamos numa floresta ombrófila densa. E já me perguntaram, nossa, não é comum fogo em floresta ombrófila? É fogo na Mata Atlântica, fogo na Amazônia? Como é comum? É comum, claro que é comum. Mas aqui é tudo criminoso, né? Quem comete um incêndio aqui, é claro que é de origem criminosa. Não adianta tentar botar panos quentes, né? Porque quem põe panos quentes é criminoso também. Então, aqui, imagina se dá para ter um fogo numa área úmida dessa, gente. Um fogo natural. Então, essa conversa para boi dormir não cola, né? Principalmente em mim. Então, aqui, vejam só, olha o parque aqui, ó, Floresta Ombrófila Densa Montana. Olha o estado do parque, entendeu? E esse ano nós tivemos novamente incêndio aí nesse parque. Então, nós montamos um projeto junto com o parque, financiado pelo CNPq, para a gente tentar desenvolver metodologias para fazer o manejo da vegetação exótica. Por quê? Porque assim como que acontece no Cerrado, na floresta ombrófila densa, a mesma coisa. Tem um incêndio, logo em seguida aparecem as espécies invasoras, porque elas estão presentes no banco de sementes. Então, elas germinam rapidamente, além do que elas têm reprodução vegetativa. Então, imediatamente, elas são logo as primeiras a aparecer. Tá? Então, aqui nós temos, né, nesse parque e em outros, em Poço das Antas também, nós tivemos grandes problemas com isso, incêndio que acabou, aquela foto que eu mostrei para vocês foi no incêndio lá em Poço das Antas. Aqui nós temos, né, além de gramíneas africanas, nós temos o samambaião, que é o Pteridie arachnoideum, né, não sei se vocês já conhecem, ele é chamado de bracken fern em inglês. E ele domina todas essas áreas aqui, olha, que vocês estão vendo, né, que algumas pessoas acham que isso é vegetação, quando olha uma imagem, né, de satélite. Não, isso daqui é mato, isso daqui é bracken, né, é uma espécie nativa, ela é cosmopolita, e onde ela ocorre, ela é problema. E ela não só é problema para a diversidade, porque ela tem compostos secundários extremamente alelopáticos, né, nós já fizemos testes, né, com espécies de Mata Atlântica, espécies de cerrado, e ela diminui significativamente o comprimento das radículas. Isso dificulta as sementes, ou as plântulas que conseguem germinar, de se estabelecerem. A maioria delas nem germina. Mas ela tem um impacto muito grande também para o gado. Tá? Então, aqui, vejam, nós temos um serviço ecossistêmico aqui, porque o gado se alimenta, né, também de espécies que são nativas, porque no meio do pasto tem uma outra espécie nativa, né? E se nós tivermos a biodiversidade intacta, nós não teremos
ou a biodiversidade em equilíbrio, não precisa ser intacta, desculpa, mas em equilíbrio, nós não teremos a superdominância dessa espécie, porque essa espécie ocorre após uma perturbação. Então, aqui, essa imagem chocante aqui é só um câncer, né, uma metástase no gado, né? Essa daqui também é uma outra, né, na língua de um gado, entendeu? E isso daí faz com que o gado morra muito rápido. Tá? Não só aqui, vejo que tem vários estudos, né? Mas isso no mundo. A Europa, a gente tem muito problema com isso, porque as áreas de pasto do Reino Unido, da Bélgica, da Holanda são limitadas. Então, eles têm que manter um controle ferrenho em cima dessas espécies. Nós temos cooperação com um pesquisador, que é o rei dessa espécie, né? Na Inglaterra, e ele nos ajuda, né? Já publicamos alguns trabalhos e nós temos essa cooperação para fazer o manejo dessa espécie aqui no Brasil. E agora, né, mais recentemente, preparando a apresentação, eu descobri que também é um problema comer carne de gado que se alimenta dessa espécie, por conta desses resíduos que podem acumular. E a população humana jamais pode comer broto dessa samambaia, como os mineiros parece que fizeram um tempo atrás, e aumentou o número de casos de câncer de estômago em Minas, tá? Então, nosso projeto, né, que nós temos lá em Teresópolis, junto com o pessoal do parque, é uma parceria muito legal, né, entre chefe do parque, equipe técnica, né, sociedade, porque olha aqui, né, o pessoal ajudando, é tentar remoção mecânica, para a gente não ter que usar nenhum tipo de herbicida, nenhum tipo de produto químico que altere a fauna, que altere a flora local. Nós estamos trabalhando dentro de unidades de conservação e eu confesso que eu sou um tanto radical em relação a isso. Então, nós fizemos aqui a remoção, né, e depois o plantio de espécies nativas. E isso está dando certo, já estamos no 2º ano de acompanhamento, esperamos poder ter mais 2 anos para acompanhar. Uma outra espécie que também é super dominante, ou seja, ela é nativa nossa, é o taquarussu. Vocês devem conhecer o guarda-taguara, né? E comum, né, em várias áreas aqui do Brasil, mas também do Chile, da Argentina, né? Aqui nos países, né, do norte da América do Sul, inclusive nos Estados Unidos também, né? Tem guarda-taguara, tá? E aí o que acontece, né? O guarda-taguara é uma espécie semélpara que ela morre logo depois de florescer. Então, nós também não temos o ciclo de reprodução dela, porque ele é irregular. Então, entra aquela discussão, né, do porquê bambu demora tanto tempo para se reproduzir. Então, tem essas teorias ecológicas por trás, né, que a gente ainda não conseguiu entender, né, porque o guarda demora tanto para se reproduzir, mas a reprodução dele é bastante irregular. Aqui nessa imagem, se vocês observarem, nós temos aqui umas manchas marrons. Isso daqui, gente, é guádua florescendo, frutificando, porque ele morre, né, como eu falei para vocês. E ele é um bambu que a gente chama de bambu lenhoso, não que ele tenha lenho, mas ele é muito resistente, né, pesado, e ainda alguns bruquídeos fazem furo no caule, e com isso entra a água de chuva, e ele fica mais pesado ainda. E é um bambu escalador, ele escala por sobre as copas das árvores, vejam isso aqui. E aí o que acontece? Depois da frutificação, esses bambus vêm abaixo, e junto com eles vêm essas árvores todas. Tá? Então, olha aqui o corredor que formou. Vejam, olha as árvores aqui, ó. Aqui praticamente caiu tudo. Tá? A gente tem aqui o Euterpedule se aproveitando, né, por causa da luz, né? Mas é uma tendência de haver uma derrubada. É horrível. Nós presenciamos a última frutificação dele, um aluno meu fez mestrado com isso, a gente estava em campo, parecia o Titanic indo à tona. Olha a situação, tá? Além disso, ele também traz prejuízos econômicos. E vejam bem, por que o guado se torna dominante? Por conta de impacto. Tá? Então, se tem um impacto, a tendência é ele aproveitar e ele vai se expandir. Então, ali ele tem ele mesmo se perpetua, ele mantém a sua autoperpetuação ali, sua autoexpansão, porque à medida que ele morre, ele cria novos ambientes abertos, né, para que novos bambus, né, outros colmos possam se estabelecer, tá certo? Então, é preciso que se faça o manejo dessa espécie, tá?
Mas, então, além do impacto na biodiversidade, ele também traz impactos econômicos. Então, veja esse deslizamento aqui. Isso aqui foi porque ele subiu, olha aqui, ó, em cima da copa das árvores, elas não aguentam o peso, a tendência é que elas morram, né? Então, aqui a gente tem um deslizamento e teve que ser feita essa obra, porque isso daqui ocorreu dentro de uma estrada-parque, e o Estado de São Paulo, para resolver esse problema, né, porque é uma estrada-parque importante que liga municípios, né, distintos, teve que investir cerca de 9,5 milhões, né, nessa obra, para fazer essa contenção aqui, tá certo? Né? E aí, né, então, né, nós poderíamos, talvez, nesse caso, gastar um pouco menos fazendo o manejo, mas é uma espécie nativa, então tem que ser feita, tem que ser vista com cuidado, né, mas é necessário fazer. E o manejo, ele tem que ser feito na fase que o bambu ainda é jovem, porque depois só com serra elétrica, porque ele é muito resistente para ser cortado. Além disso, temos um outro problema relacionado ao bambu, né, que está relacionado com a questão do pulso de recursos que ele oferece. Porque, como eu disse, ele se reproduz e morre. Então, neste caso, né, pensam bem, ele vai se reproduzir em abundância, todos eles vão se reproduzir ao mesmo tempo ainda. Não só aqui no Brasil, mas também lá na Colômbia, na Venezuela, lá na Argentina, no Chile, tá certo? É uma reprodução muito grande. E aí nós temos, né, um pulso de recursos, né, de grande magnitude, mas de curta duração. Não tão curta, porque pode durar, às vezes, uns 2, 3 anos, tá? E aqui, para vocês terem uma ideia, né, o tempo de períodos reprodutivos que nós temos, né, por diferentes espécies de bambu. Então, aqui nós temos espécies que demoram 14 anos, 10 anos. Isso nós fizemos um estudo baseado em dados de herbários de diferentes países, né? Então, nós temos aqui bambus, espécies que se reproduzem com muita frequência. Mas, olha, nós temos aqui intervalos onde uma ou outra espécie se reproduz, talvez a mesma espécie. Por isso, nós temos esses pulsos de alimentos. Vocês estão vendo essa casinha? É uma casinha lá dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né, o Parnaso, onde a gente trabalha. E aqui, olha, parece um gramado, né? Não é um gramado, isso tudo aí é plântula de bambu. Aqui no chão também, tudo plântula de bambu, tá? E aí, né, lembrando desse desenho bucólico aqui, né, de ensino médio, ensino básico, né, vejo que todo mundo vive feliz, né, em harmonia. Mas aí, então, nós temos aqui também esses pequenos roedores que vivem em harmonia dentro dessas florestas tropicais, né? Todos felizes, né? E aí o que acontece? Quando nós temos esses pulsos de recurso, né, do Guádua, né? Nossa, é uma felicidade para eles, não só para eles, mas também para aves. Aqui eu peguei uma foto em geral, mas é o mesmo comportamento com o guada, tá? A gente não conseguiu fotografar os roedores comendo as sementes de guádua. E aí o que acontece, né? Depois desse evento de grande intensidade, né, de produção de frutos, essa população de ratos aumenta consideravelmente, porque se você tem muito alimento, você pode, em alguns casos, aumentar a taxa de fertilidade, né? Diminuir a taxa de mortalidade, né? Não só de adultos, mas principalmente de filhotes, e aí acaba tendo um fenômeno de ratadas associado a isso, né? E essas ratadas acontecem porque quando cessa o alimento na mata, esses roedores tendem a buscar alimentos nas imediações de onde eles estão. E isso acontece muito em Santa Catarina, no Paraná, Rio Grande do Sul, em outros países também, Estados Unidos, né, Argentina, Chile, também tem casos de ratadas, né? E às vezes o animal pode estar contaminado, tá? Se ele estiver contaminado de hantavírus, ele pode causar síndromes, né? Assim, a hantavirose. No Brasil, nós temos a síndrome pulmonar, né? Aqui na América Latina, a gente tem a síndrome pulmonar. De forma geral, na América, a gente tem a síndrome pulmonar, que é a mais grave, né? E para você ter hantavirose, né? Basta você respirar o ar de uma área onde o roedor esteve presente. Você não precisa ter contato com urina, contato com fezes, contato com algum material que ele urinou por cima. Basta você respirar, né? E nós temos um número de casos de hantavirose relativamente alto no Brasil. Né? Foi aumentando, né? Principalmente porque os médicos passaram a identificar. E isso contou muito com o apoio da Fiocruz, né? Colegas da Fiocruz do Rio de Janeiro, que fazem um trabalho no Brasil inteiro, né?
incluindo o colega, meu ex-aluno foi com eles até Santa Catarina, Paraná, né, também para avaliar o tipo de hábitats, né, para tentar fazer uma relação entre essas ratadas, né. Então, é uma doença bastante grave, tá? Aqui para vocês terem uma ideia, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na China, né, em vários outros países. Então, aqui neste caso, né, ainda nessa cena bucólica, né, então, nós temos que pensar, né, se nós temos que controlar, nós queremos controlar essa doença, e essa doença só surge porque existe um desequilíbrio no ecossistema, né, então aí o que acontece? Os vetores de doença se expandem, nós não temos mais o controle sobre a função de controle de vetores de doenças, porque isso foi danificado. Então, nós temos que pensar como nós vamos, né, trabalhar no ecossistema para recuperar a estrutura e as suas funções. Né? Então, ao invés de sair dando tiro em rato, ou colocando ratoeira, aerosol, né, em casa, a gente podia pensar, né, em como trabalhar isso de forma melhor, né, para a gente, ao mesmo tempo, restabelecer o equilíbrio do ecossistema e diminuir esse impacto nesse serviço ecossistêmico, que é o de proteção de doenças, tá? Que é o que a natureza nos oferecia até a gente entrar destruindo tudo. Um outro problema que nós temos, uma outra espécie. Eu vou citar, minha apresentação é cheia de fotos, cheia de exemplos, tá? Não sei se é isso que vocês esperavam. Mas aqui é uma espécie que, olha, de forma geral, gente, nós temos um ditado no laboratório que se a planta é bonitinha, ela é ordinária, tá? É algo que, assim, tirando o bambu e o samambaião, que são super dominantes, as nossas exóticas, né, que nós trabalhamos, normalmente elas são muito bonitinhas. Então, vejam que graça o lírio do brejo. Né? Quem não queria ter, né, lá um brejinho na sua propriedade, né, cheia dessa flor branca, né, perfumada, aí já odeia, entendeu? Porque depois do final do dia, você acha assim que, nossa, você está tendo um barato, porque é muito perfume, muito perfume. Quando você trabalha na área de samambaião, no fim do dia, você acha que está com 5 tumores na cabeça, porque o cheiro também é absurdo e a planta é cancerígena, então a gente fica lá porque no meio, porque a gente forma cavernas para entrar. São cavernas que a gente abre para trabalhar nas áreas de samambaião, porque às vezes os frondes podem atingir 5 metros de altura, então é horrível. Já o lírio é uma espécie exótica, ela não é nativa do Brasil. Tá? E é uma espécie invasora. Isso daqui foi tirado, né, do lado da UFSCar, esse riachinho aqui, ele vai até o lago, né, um dos lagos que nós temos na UFSCar. E o lírio, né, ele produz uma flor perfumada, cheirosa, né, magnífica. Ele é nativo daqui, da região do Himalaia, tá certo, né? E aqui nos pontos azuis, né, ela é considerada invasora. Tá? Nos círculos amarelos, ela está como naturalizada. Naturalizada é quando a espécie está lá, ela produz uma população, né, estabelecida, mas ainda ela não causa impacto, não foi detectado impacto dela. Só que isso depende do espaço de tempo que se estuda, porque se eu colocar aqui no meu quintal, ela não vai causar impacto por um tempo, mas logo depois ela vai dominar o quintal. Então, depende do espaço de tempo até ela se tornar naturalizada, ou depende do impacto que tenha. Então, ela está lá, a população dela está estabelecida, mas ela não está se expandindo porque ainda não houve um impacto na área que possa permitir a expansão dela, porque é uma espécie que ela demanda luz. Tá? Ela gosta de luz, não que ela não ocorra dentro da mata ripária. Isso tudo aqui, na verdade, era para ser dominado por mata ripária. Mas nós sabemos que as nossas ripárias estão danificadas, né? Foram substituídas por vegetação exótica. Olha aqui do outro lado, ó, que lindo, né? Um pasto aqui. Então, aqui dentro da mata fechada, ela também ocorre, mas claro que numa densidade muito mais baixa, tá? Então, aqui o mapa de distribuição dela, isso daqui são áreas aqui próximas, né, da gente. Daqui é um dos nossos lagos também, tá? Aqui todas as áreas próximas, né, onde nós temos experimento. E aí o que acontece? Então imagina que, olha, ela ocorre numa área
úmida, uma área de mata ripária. E nós sabemos a importância da mata ripária, né, para a manutenção da nossa segurança hídrica, dos recursos hídricos, que também é um serviço sistêmico oferecido pela natureza para nós, tá certo? Tanto do ponto de vista subjetivo, né, como do ponto de vista privado, né, para as grandes indústrias. Então, a partir do momento que ela ocorre nessas áreas, né, ripárias, ela pode ter um efeito sobre recursos hídricos. Então, nós fomos atrás de estudar, para ver se haveria um efeito da substituição das espécies nativas, né, da mata ripária, porque vejam, né, se vocês observarem aqui, as áreas são extensas, tem lugares onde a gente anda por cima dessa planta, a gente não vê a lâmina d'água. É impressionante, gente. Você se sente assim, um deus andando por cima das águas, e embaixo é só rizoma de lírio, né? E o corpo hídrico, que deveria estar ali, não está. Então, há um assoreamento total disso, né? Então, nós montamos experimentos em laboratório para entender a evapotranspiração, né? E avaliar se existe alguma influência no ciclo da água. Esse experimento foi feito em cooperação, tem sido feito em cooperação junto com uma equipe, né, do Departamento de Hidráulica e Saneamento, da USP de São Carlos, né, e para isso nós montamos alguns lisímetros, né, onde nós temos, né, que são considerados mesocosmos, né, mas são tanques, né, que nós tivemos aqui essa preparação para montar o lisímetro. Aqui do lado nós montamos montamos o equipamento para pesar o peso desse tanque e também para medir a coluna d'água. Diariamente, né, era colocada uma quantidade de água conhecida, né, para a gente saber qual era a altura da coluna d'água e com isso estimar a perda, né, de água aqui, né, por evapotranspiração. Não a perda, mas a saída de água, né, por evapotranspiração. E aí nós montamos, então, 3 tipos de mesocosmos, né? Mesocosmos só com lírio, mesocosmos só com espécies nativas, então escolhemos espécies nativas de mata ripária, e mesocosmos onde nós tínhamos o lírio e espécies de mata ripária junto. E aqui, para vocês terem uma ideia, né, da evapotranspiração, né, ao longo dos meses, né, aqui é a radiação solar, então, claro que a gente tem uma maior evapotranspiração aqui nesse período. Aqui nós temos a evapotranspiração acumulada, tá, das 3 espécies, dos 3 mesocosmos. Então, aqui é onde nós temos, né, nativas, né, nós temos uma evapotranspiração média. E onde nós temos uma mistura, a gente tem uma evapotranspiração mais alta, né? Só que o que acontece? Quando nós temos, né, um mesocosmo só com edíquium, a evapotranspiração é muito baixa. Então, o que acontece? Menos água está saindo, mais água está sendo utilizada para o crescimento dessa espécie, tá? Então, isso é um problema. O pessoal da hidráulica, né, ficou, né, impressionado, porque isso é um problema, né, para a manutenção do ciclo da água. Além disso, para confirmar os resultados também, normalmente a gente faz experimento em laboratório e faz experimento em campo, né? A gente tentou verificar qual era a relação da presença da invasora com a profundidade do lençol freático, porque a gente já havia feito experimento semelhante em Cerrado. Nós temos mais de 100 pontos, né, 100 pontos de coleta de medição de profundidade de lençol freático em Cerrado, e aí nós instalamos alguns também em mata ripária, áreas invadidas e não invadidas. Então, para fazer isso, a gente tem que perfurar por mais de 7 metros de profundidade, né, colocar canos, né, e depois a gente vai com trena, né, para poder identificar a profundidade da coluna d'água. É uma trena, né, específica para isso, que assim que ela encontra água, ela avisa para a gente, ó, aqui tem água. E aí o que nós vimos é que nas áreas, vejam bem, para fazer esse experimento, nós tivemos o cuidado de
pegar áreas similares, na mesma distância do corpo hídrico, tá certo? A única diferença entre uma área invadida e outra, a gente sempre usa, né, os mesmos critérios, né? A diferença entre uma área invadida e outra é só que uma tem a invasora, a outra não tem invasora, tá? Porque senão alguém poderia dizer, ah, mas aqui o lençol freático é mais superficial, porque a invasora está próxima da mata, está próxima do rio, aqui ela está mais distante. Não. Aqui as duas áreas estavam na mesma distância do corpo hídrico. Então, nesse caso, eu vejo que onde eu tenho árvores, a profundidade do meu lençol freático é muito maior. Onde eu tenho só espécie invasora, só o líriozinho, né, a profundidade do lençol freático é muito menor. Por quê? Vejam bem, essa é uma questão de morfologia vegetal, entendeu? Né? Uma questão de lembrar de botânica, né? A questão das raízes, o tipo de raízes, de monocotiledônia, de cotiledônia. Tá? Então, claro, a percolação de água aqui vai ser maior do que aqui. Aqui ainda a gente tem uma evapotranspiração menor. Por quê? Porque é muita biomassa, entendeu? O crescimento é altíssimo. E isso ocorre ao longo do ano todo, não é só nos meses de inverno, de verão. Aqui nos meses todos, em todos os anos, em todos os meses, nós encontramos o mesmo resultado. Além disso, né, nós encontramos aí uma outra questão interessante, que é o lírio do brejo, ele ocorre numa área onde nós também encontramos as nossas amiguinhas capivaras, né? Porque elas também ocupam áreas, né, próximas aos corpos hídricos, até cerca de 500 metros, né, no máximo, né, dos corpos hídricos. Então, nós temos essa sobreposição de mata ripária, capivara, tá certo? Não só, mas só que, né, aqui na nossa região, principalmente, em várias áreas da Mata Atlântica, nossa, é muito triste isso, nós tivemos a substituição da mata ripária por espécies invasoras. Aqui nós temos gramíneas africanas, né, o Penicetum purpureum, para quem não conhece, um capim gigante, né, que se eu fosse capivara, nossa, eu ia ficar feliz em entrar numa toceira gigante de Penicetum purpureum, né. Aqui nós temos a Braquiária decumbens, né, a Urocloa decumbens, desculpem, né, e aqui nós temos Melinis minutiflora, né, o capim colonião, e aqui a abundância de biomassa ao longo do ano, tá? Mas aqui, vejam que nós temos o lírio do brejo, que também tem uma biomassa razoável ao longo do ano. Tá? E o que nós encontramos, né, que apesar da biomassa de Penicetum purpureum ser maior do que a de lírio, né, aqui, olha, para vocês verem, né, de novo, uma área de lírio, né, olha aqui, ó, a mata totalmente destruída e a tendência é o lírio entrar. Além do que, eu esqueci de dizer, o lírio é extremamente alelopático também. Pensa que essas plantas são assim só bonitinhas? Não, elas são ordinárias. Então, onde ela entra, você pode ver aqui, ó, não tem outra espécie, não há como germinar, entendeu? Se estabelecer aqui, tá? Aí as capivaras, elas frequentam o lírio, essas áreas de lírio. Aqui, olha, a gente estava instalando uma câmera fotográfica aqui, olha aqui a capivara, todo mundo levou um susto, que saiu o bicho de lá de dentro e pulou no lago, tá? E nós detectamos, alguns anos atrás, que as capivaras estavam se alimentando do lírio e do brejo. Né? E olha que a biomassa do lírio não é grande comparada com a do peniceto, mas elas estavam se alimentando de lírio do brejo, né? E por que isso? O lírio, gente, ele mantém a umidade tanto dos rizomas, né, como dos rametas, pelo ano todo. O ano todo a planta é úmida, enquanto as gramíneas, elas têm um período em que a biomassa diminui. A biomassa fresca aumenta, a biomassa seca, mas a biomassa fresca diminui, principalmente no inverno. Então, existe essa diferença né, na relação biomassa fresca e seca. E esses rizomas, eles são gengibres, olha aqui, ó, né? Nos países onde essa planta é nativa, ela é vulnerável por conta das propriedades medicinais dela. Né? Então, aí juntou o útil ao agradável, né? A capivara vai lá e encontra essa abundância de alimento, né? E aí, um dos meus alunos de IC monitorou o bando que nós temos aqui na UFSCar, né? E ele verificou que durante a estação chuvosa, as capivaras ocorriam principalmente
nas áreas do Lago do Monjolinho, na represa do Monjolinho, que é onde nós não temos lírio. A gente tem agora lírio aqui. Quando a gente começou a trabalhar com lírio, a gente nem tinha só um pezinho aqui, entendeu? Agora ele está todo dominado aqui. Mas as capivaras ocupam preferencialmente esse lado, onde tem gramíneas. Durante a estação seca, elas vão para o Fasari, que esse lado aqui é onde o lírio, eu mostrei para vocês aquela foto ali atrás, é de lá. É só lírio, 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 tá? Então, nós já verificamos indiretamente que é possível que tenha uma mudança no uso de hábitat relacionado às estações e à produtividade dessas espécies, tá? Além disso, uma outra aluna, né, de iniciação, só aluna de iniciação para fazer trabalho assim, entendeu? Você coloca, né, para o trote, ela fez a dinâmica de população de carrapatos. Então, nós mensalmente coletamos carrapato, ela, na verdade, né? Eu coletava indiretamente no laboratório, né? Até hoje, né? Coleta indiretamente no laboratório, né? Em mim. Ela ia para campo e utilizava duas metodologias, a de arraste de gelo seco, para capturar carrapatos, né? Em todas as áreas. A gente, aliás, né, graças a Ribeirão Preto, aí da Estelinha, né, que a gente conseguiu gelo seco, porque não tem gelo seco em São Carlos, né? Então, a gente tinha que importar gelo seco da metrópole, tá? E aí, o que aconteceu? Né? Analisando, né, a abundância de carrapato por tipo de vegetação, a gente encontrou que, olha só, onde tem mais carrapato? Nas áreas de lírio do brejo. O ano todo, entendeu? Isso não muda. O ano todo, nas áreas de lírio do brejo, onde a gente encontrava mais carrapato, tá? Então, isso nos faz crer que essas áreas de lírio do brejo, elas estão prestando um desserviço para a gente. Porque se nós temos capivaras felizes, lindas, alegres, né? E se alguma delas está contaminada, né, pela bactéria, todas têm carrapato, né? E se algum deles estiver contaminado pela bactéria Rickettsia rickettsii, nós teremos aí o quê? Uma quebra de um serviço ecossistêmico, que é o controle de doenças, né? O controle de vetores de doenças. E nesse caso, né, nós temos. Basta ver aqui o tanto de casos de febre maculosa. Inclusive, aqui na minha casa, meu marido teve febre maculosa. Eu conheço pessoas que tiveram febre maculosa que pegaram aqui em São Carlos. O meu marido pegou na UFSCar, né, o carrapato. Então, aqui para vocês terem uma ideia. E aqui nós temos, claro, esse ciclo, né? E aqui só para ilustrar que 60% dos casos é fatal, tá? Eu conheço pessoas que morreram de febre, conhecia, né, pessoas que morreram de febre maculosa. Além disso, né, não pensando só nessa parte de doenças, né, olha que ela só, essa bonitinha ordinária, né, ela já causou impacto para a biodiversidade, ela já causou impacto no ciclo da água, ela causou impacto, né, para vetores de doenças, e além disso, nós temos aqui, mais detalhadamente, né, o impacto que ela causa para algumas espécies aquáticas, não só terrestres, mas aquáticas. Nós temos uma cooperação com o pessoal da Química, um grupo muito bom aqui da UFSCar, que eles conseguiram descrever para a gente qual o composto mais abundante, né, o coronarin D, e aí foram feitos vários testes, né, não só com alga, com macrófitas, mas algas, cladóceros, larvas de quironomídeos, e aqui nós temos a taxa de letalidade. Então, veja que a concentração aqui, por exemplo, é de 0,1%, já começa a matar. O máximo aqui, 0,8%, já matou todo mundo. Tá? Aqui, olha a concentração baixíssima, entendeu? Aqui também, ó, para peixe, nós fizemos isso com peixe, gente. Para peixe, a concentração foi de 0,5%. Em 5 minutos, os peixes estavam pulando do aquário e morrendo. Foi horrível. Agora, a gente vai dar continuidade a esses trabalhos no campo, né? Vendo o impacto deles no campo. Vamos fazer experimentos de cafeteria, né? Com capivaras, né? Nós já construímos os recintos, né, de concreto, uns palacetes, na verdade, né, para as capivaras, com piscininhas, todos isolados, né? Nós temos uma cooperação com a doutora Selene Nogueira, da Universidade Estadual de Santa Cruz, aí na Bahia, e nós, nesse experimento de capivara, a gente também tem um monitoramento por irídio, né, um satélite, a gente tem um GPS colar para poder estabelecer direito essa relação, né, entre lírio e capivaras, né, e vetores de doença. Além disso, nós temos uma cooperação também com o pessoal da Universidade de Durham, né, que nós expandimos para a área de Mata Atlântica esse mesmo projeto, que a gente já ia começar esse ano, mas por conta da pandemia vai ficar para o ano que vem.
Então, aqui nós temos, olha, uma estratégia, né, de controle, que é o abatimento, né? O abatimento, ou então controle de fecundidade, que sai muito caro, né? Mas, voltando àquele assunto, né, o que acontece? O lírio do brejo, né, ele também está formando aqui, olha, ele aparece como um pulso, não de curta duração, aqui já é um pulso grande, né, mas ele entrou como mais um input de alimento para as capivaras, e pelo jeito um recurso super utilizado, né. Então, é nisso que nós temos que trabalhar. Deixa eu voltar aqui. Eita, eita, eita. Então, nós trabalhamos na raiz, entendeu? Ecólogo de raiz. Você vai lá atrás, usa aquele, sim, aquele... Ai, tá lá para trás, deixa. Nós pensamos, né, no ecossistema como um todo. Então, ao invés de a gente simplesmente sair matando capivara, vamos pensar quais são os recursos utilizados para que a gente possa pensar em algo mais bem bolado, né, e que funcione, né, a longo prazo e que resolva não só o problema, né, de hantavirose, de febre maculosa, mas também resolva o problema da água, né, resolva o problema da diversidade. Então, a gente vai continuar esses experimentos, né, vamos também para agora, né, eu estou com uma vaga aberta, depois eu faço propaganda, para algum aluno fazer mestrado na Foz do Iguaçu, porque o nosso lírio está invadindo a Argentina. Já conversei com os colegas da Argentina, né? E eles também têm interesse nisso, porque o bando de capivaras também está expandindo naquela região, tá? Bem, um outro problema que nós temos, né? Tem que ver o tempo aqui. Um outro problema que nós temos, né? É com Jussara e com açaí, porque o açaí foi introduzido aqui como uma salvação para o nosso Jussara. O Jussara é o palmito que ocorre na Mata Atlântica, né? Ele tem um caule único, como vocês podem observar, e o açaí veio de lá, da região amazônica, tá certo? Então ele foi trazido para cá para salvar o açaí, o Jussara, porque o Jussara, ele tem o palmito de melhor sabor do planeta. Tá? É o melhor em textura, melhor em sabor, né? Só que por ele ter um caule único, ele morre assim que cortado. E eu fiz mestrado e doutorado com Jussara. Então, você reconheceu o que é Jussara e o que não é Jussara é simplesmente por uma folha. Então, eu vejo uma folha, eu sei que isso daqui não é Jussara. E foi assim que eu descobri uma invasão de açaí na floresta ombrófila densa, na região do Vale do Ribeira. E o pior de tudo é que o Jussara, quando ele, né, troca pólen com açaí, ele forma um híbrido. E o híbrido, quando troca pólen com tanto o Jussara como com o açaí, ele forma um outro híbrido, entendeu? Então, o F1, ele é fértil, esse é o grande problema. Então, agora a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo montou um workshop, né? Já participei do primeiro workshop para tentar fazer um manejo de açaí na Mata Atlântica. E aí você pensa, a gente perdeu uma espécie, a gente tem o risco de perder uma espécie, a gente tem o risco de perder um palmito extremamente saboroso, mas veja bem, a gente está com um problema também na fauna, porque o palmito ele é visitado por uma série de espécies, né, de aves, e algumas deixaram de visitar o palmito e só estão se alimentando do açaí. E estão levando a semente de açaí, sabe-se lá para onde, né? E por quê? Porque a semente do açaí é levemente menor, assim como a do híbrido. Então, mais uma vez, é possível que, não de curta duração aqui, entendeu, né? Esse gráfico, na verdade, tinha que ser mudado, mas nós temos aqui um novo input de recurso para algumas espécies. A consequência disso, para essas espécies, para o tamanho populacional dessas espécies, a gente não sabe. Tá? O que a gente sabe é que nós temos aqui um perigo ainda maior de levar uma espécie à extinção, não só pela superexploração do Jussara, mas também pela hibridização com o açaí. Tá? Aqui, estou terminando, tá, gente? Aqui é uma cidade, Minas Gerais, Gonçalves, uma cidade cheia de araucária. Nossa, o senhor de lá, eu conheci quem plantou, sabe, isso na década de 60, ele plantou muita araucária naquela região. Mas vai daí que por questões culturais, né, tradicionais, que não vem ao caso, alguns descendentes, né, de imigrantes introduziram aqui no Brasil esta espécie, né, que também é linda, né, mas também é ordinária. Me desculpe quem gosta dela, quem acha linda, mas né, eu, infelizmente, eu sou rancorosa com espécie invasora.
E essa espécie, ela foi introduzida aqui em Gonçalves, aqui nessa região. Aí o seu... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Ele, daqui da propriedade dele, ele viu a árvore florescendo lá. Aí ele foi lá e pediu muda, a mulher deu muda, semente, ele plantou aqui na propriedade dele 3 pés. Ele começou a observar que essas plantas malignas começaram a secar o solo em volta e nada germinava, nada crescia em volta dessas plantas, porque ele era um adorador da natureza. E aí ele decidiu cortar essas plantas, as plantas rebrotavam. Ele passou soda cáustica, pois elas não morreram, gente. Nossa, ele contando as coisas que ele fez, assim. Aí ele começou a observar na região de Gonçalves, que é uma cidade turística, que o número de cerejeiras estava aumentando, porque as pessoas começaram a plantar, porque era uma belezura, né? Então, só se pensa na belezura da planta, né? Não se pensa em mais nada, né, Caio? Que leva a planta de Campinas lá para Salvador. E aqui nós temos, né, aonde as plantas, né, nós entrevistamos as pessoas para saber onde elas foram plantadas e nós também fizemos um mapeamento de onde elas não foram plantadas. Isso só seguindo as estradas, não entramos para as matas, tá? E aí existe, né, na teoria de espécies invasoras, que quando uma planta atinge mais de 100 metros, ela pode ser considerada uma invasora. Então, vejo que nós encontramos espécies, indivíduos, aliás, até 1.000 metros de distância da planta plantada mais próxima, tá? E também, né, durante os meses de reprodução dessa cerejeira, claro que ela produz uma cereja, que não é comestível para o homem, mas ela é comestível para a fauna. Aqui nós temos um jacu. Eu que gostava de jacu, também passei a ver jacu com outros olhos. A população de lá odeia o jacu. Por quê? Porque o que acontece, né? O jacu, depois que termina de comer as cerejeiras, eles vão atacar as plantações das pessoas, tá certo? Então, aí causa um estrago econômico grande para aquele município. E aí nós perguntamos para as pessoas, entrevistamos muitas pessoas do município para saber se elas eram a favor da retirada da cerejeira, porque ao mesmo tempo que embeleza, ao mesmo tempo causa um impacto. Então, aqui nós vimos que a maioria da população, que é 90% dos entrevistados, eles são favoráveis à retirada. E aqui a principal causa é que ela causa problemas para o ambiente, porque ela vai substituindo as áreas, ela vai dificultando a germinação e também, eles não falaram em consideração, não falaram aqui, mas elas causam danos para a plantação deles, tá? Então, voltando para o meu primeiro slide, né, para meus primeiros slides, vejo que quando a gente olha essas imagens maravilhosas, magníficas aqui, a gente tem que pensar, né, não só na beleza, mas também na importância que isso traz para a manutenção dos seres vivos no planeta. Não só nosso, não só olhar isso daqui de uma forma antropocêntrica, né? Não só olhar essa imagem como valor paisagístico, mas tudo que ela nos fornece. E que sem elas, nós não vamos conseguir sobreviver nesse planeta. Então, isso é importante. Tá certo? Aí eu deixo essa música aqui para vocês, um trechinho dessa música, né, do Nirvana, que eu acho que, em termos de conservação, a gente realmente precisa estudar, né, para poder falar com propriedade sobre o assunto, mas a gente não pode demorar para tomar providências. Então, eu participo, né, ativamente, né, para a discussão de listas de espécies invasoras, mantendo sempre cuidado de diferenciar invasora de exótica para ninguém nos chamar de loucos, entendeu? Porque senão vão começar a falar, que é isso? Colocar uma goiabeira na lista, Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Aqui eu deixo meu endereço para vocês, o nosso logo do laboratório. Isso daqui são as capivaras atravessando a rua, né? Uma rua da universidade, aí a gente aproveitou e fez uma gozaçãozinha. E aqui eu faço a minha propaganda, né, para os alunos aí, que eu vou abrir uma vaga, né, no PPGBN da UNILA, que é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, né, uma universidade que integra alunos tanto do Brasil, da Argentina, Paraguai e outros países da América Latina. Eu sou credenciada lá também. E o trabalho vai ser para estudar a relação entre capivaras e lírio do brejo, não só do lado brasileiro, mas também do lado argentino. É isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Desculpe se eu me estendi muito.
Doutora Dalva, excelente, hein? Parabéns. Foi Muito ótima bom. palestra. Obrigada. Muito bom. A gente tem aqui algumas perguntinhas no chat. Professora, do João Paulo Raimundo Borges. Professora, o que explicaria essas espécies africanas se tornarem tão dominantes em nossos biomas? Bem, imagina, por exemplo, né, se você tira uma espécie da caatinga, né, e traz para cá. Lá ela vive numa determinada condição, né, de baixa umidade, né, de solo talvez mais empobrecido. Aí você traz para uma área onde o clima é, nossa, né, maravilhoso. Então a tendência é que a espécie vai se dar super bem aqui, né? E as espécies africanas, elas foram trazidas, e no passado nós tínhamos grandes áreas de pastos, né? Nós tivemos ainda temos, né, grandes áreas de pastos abandonadas, né? Por isso que eu fico furiosa, né, quando o pessoal fala que precisa de mais área, porque nós não precisamos abrir novas áreas, né? Nós já temos áreas muito abertas que são mal aproveitadas. E elas estão na confluência com áreas de preservação. Então, à medida que nós temos essa junção de áreas urbanizadas, né, incluindo as áreas agrícolas, com áreas de conservação, nós temos esse problema de invasão, entendeu? Porque as invasoras, principalmente as gramíneas africanas, elas são dispersas pelo vento. E aí, conforme vai tendo um impacto, elas vão se adentrando, porque elas permanecem no banco de sementes. Então, às vezes, quando a gente estuda banco de sementes, por exemplo, de áreas de pterídeo, o que a gente faz? A gente deixa o pterídeo ou a gente deixa com braquiária? Porque são sementes pequenas que acabam entrando no banco de sementes e lá elas permanecem por um bom tempo, né? E nas áreas protegidas, né, infelizmente, a gente tem áreas de fogo, né? Temos incêndios florestais, e isso causa um problema, né, porque elas aumentam a área de expansão dessas gramíneas, que permanecem no banco também. Tá? Então, há um feedback positivo. Quanto mais impacto a gente causa, mais invasor a gente vai ter. E mais fogo a gente vai ter depois. A professora Priscila Lopes. Como fazer o controle no caso de espécies dispersas por esporos, exemplo, o pterídeo, ou com grande capacidade de produção e dispersão de sementes? Existem estudos de eventuais controladores químicos específicos ou parasitoides que pudessem ter ação mais efetiva ou rápida, sem dano às demais espécies? Então, o pterídeo, ele se reproduz através de esporos, né? Nós encontramos esporos em Mata Atlântica. No Cerrado, nós ainda não encontramos, né, a reprodução dele via esporos, né? É mais reprodução por crescimento vegetativo mesmo, né? Que chega assim a atravessar a estrada parque, vai de um lado para o outro, né? Em relação à questão química, nós fizemos experimentos, né, em laboratório para o samambaião, né? A gente fez. Nós tivemos os experimentos, né, lá de Gonçalves, também até com soda cáustica, né, no caule da cerejeira de Okinawa. E de fato, veja bem, o composto químico, né, ele é aplicado em alguns países. Eu tive fazendo um estágio nos Estados Unidos sobre controle de invasoras, e eles jogam pellets, né, de glifosato, assim, né, porque dizem que o glifosato ele permanece, né, no solo por pouco tempo, né, viaja assim por pouco tempo. Mas eu confesso assim que eu tenho uma postura um tanto quanto radical de usar os compostos químicos, seja até o cal, né, porque mesmo colocando cal, fazendo a calagem, você tem uma mudança de pH no solo. E com isso, se você muda o pH do solo, a gente não sabe quais são as consequências para a fauna do solo. E nós temos a enxergar o ecossistema, as funções ecossistêmicas, sob a nossa ótica, né? Sob o nosso ponto de vista. Nós não sabemos exatamente qual é o impacto para todas as espécies, porque nós não somos, né? Nós não temos a visão das outras espécies, a gente enxerga o que a gente vê. Então, mesmo a calagem pode ter um impacto significativo. Aí o glifosato, pior ainda, e tem sido indicado o glifosato para controle do lírio.
Então, pensem comigo, o lírio, ele ocorre em área de mata ripária, ele é uma macrófita anfíbia, que ele está ali na junção entre corpo hídrico e mata ripária, ele está nessa região de litoral. Então, você coloca ali glifosato, esse glifosato vai para a água, entendeu? Então, o impacto na fauna aquática, entendeu? Na flora aquática e também para a gente, né? É diferente. Em relação a químico específico, né? Nós temos para tiririca, né? Então, tiririca, mas também, mesmo de tiririca, por experiência própria aqui no quintal, né? Da minha casa, que eu já joguei aqui uns mata-matos, sabe? Uns remédios específicos aqui, eu tenho que falar a verdade, entendeu? Porque meus amigos estão aí, né? E agora fazendo direito, né? Não posso mentir. Aí... Aí eu já joguei, mas causa dano no solo. Então, no laboratório, nós usamos glifosato, né, diluído e glifosato puro, tanto spray em cima dos lírios, né, era um laboratório totalmente fechado, vedado, janelas vedadas, tá, tudo fechado para não sair, para nada se contaminar, né, nem a gente entrava com máscara, filtro triplo, né, toda cheia de roupa, né, protetora, né, uma câmera, verdadeira câmera de gás, entendeu? Eu devia ter deixado uns lá. Mas aí, falado, vem ver que lindo, fica aí um tempo, trancado. Mas aí o que aconteceu? Nós também injetamos glifosato no rizoma. Eu comprei uma arma americana que eles injetam, né, o glifosato, né, o veneno lá, em bambus invasores, né? Então eu comprei essa arma para injetar nos rizomas. E aí morreram, né? Morreram tal. Aí a gente não desmanchou o experimento, né? Liberou, deixou lá, abriu a circulação, né? Depois de um tempo, né? De uns meses, né? Terrorista, né? Espera. Aí o que aconteceu? Deu uns 3 meses, os malditos começaram a rebrotar. Entendeu? Voltou tudo de novo. Então, a nossa recomendação, nós fizemos um outro experimento de arranquio e introdução de espécie nativa. Foi a melhor metodologia, tanto para o pterídeo como para o lírio do brejo. Né? Então, a gente está, assim, a gente acompanha por muito tempo. Nossos trabalhos são muito demorados porque a gente acompanha por muito tempo, né? Porque quando a gente vai falar, olha, tem que incluir essa espécie na lista de invasora, a gente tem que ter muita informação. Porque, vejam bem, o lírio do brejo, né? Você pergunta, qual a utilidade do lírio do brejo? A gramínea africana, a gente sabe, serve para pasto. O samambaião é nativo, então aí também a gente colocar na lista de espécies invasoras não podemos, né? Mas o lírio do brejo, por que o lírio do brejo não está na lista de espécie invasora? Porque ela é uma espécie usada para decorar caixão de defunto e fazer coroa de flor. Então, numa situação dessa, entendeu? Deus o livre. Pois é, quando teve um falecimento de uma pessoa da nossa família, eu implorei, coloca flor de papel. Põe flor de papel e espirra perfume. Entendeu? Se quiser. Mas não põe flor, não põe flor. Principalmente lírio do brejo, que é o que eles põem porque é muito perfumada. Então as pessoas querem, né? Querem essa belezura, né? Então, mas aí o lírio, né? Nós fizemos experimento e a resposta foi positiva, entendeu? Só que o arranquio dessas espécies é muito problemático, principalmente o do samambaião, porque o rizoma chega a ficar numa profundidade de 50 centímetros. Quando a gente vai fazer experimento, parece que a gente está cavando covas, né? Porque a gente cava 50 centímetros de profundidade, e, enfim. Aí depois a gente enterra tudo, então às vezes a gente acha, o dono da propriedade vai achar que a gente que virou um cemitério clandestino aqui. Já para o lírio é mais fácil, né? Mas não pode sobrar um pedacinho do lírio, porque se cair 10 centímetros de rizoma no corpo hídrico, vai estabelecer uma nova população mais para frente. Então são cuidados que a gente tem que tomar. Temos outra pergunta aqui, do Fábio Cavalcante. Bom dia, professora, parabéns pela palestra. 2 questões. Em relação às políticas públicas de combate às espécies invasoras, como ocorre no Brasil? Na sua opinião, as unidades de conservação do Brasil estão preparadas para controlar a entrada ou a expansão das espécies invasoras, seja pelo turismo e esporos nas roupas de visitantes, ou pelos vários atores, como moradores e fazendeiros, ao redor do parque? Olha, infelizmente não.
infelizmente, não estão preparados, né? Embora nós temos uma legislação, né, boa, né? Agora foi lançada uma nova legislação, né, uns 2 anos atrás, né? Mas, na prática, inexiste. Ao contrário de outros países, que só falta fazer revista íntima na hora que você vai entrar, para ver se você não está carregando nenhuma semente, nenhuma muda, você está rindo, Caio, mas é verdade. Aqui, nós entramos, né, carregando sementes. Olha, gente, eu vou contar depois, quando parar de gravar, entendeu, né, os casos, né, mas, veja bem, aqui nós entramos de um lado para o outro. Em parques nacionais, a pessoa que vai, a não ser que ela já vá com a intenção de introduzir uma espécie, normalmente não acontece, mas pode acontecer de roupa de carro, ou aquela que leva, tem sementinha no bolso. A história da sementinha no bolso, gente, olha, isso daí é do mundo inteiro, de um lado para o outro, entendeu? Sementinha no bolso, uma mudinha, a comadre vai visitar a outra. Ai, que planta linda, leva uma mudinha, levo, cerejeira de Okinawa, né? Então, leva uma mudinha, né? Ah, que linda, eu quero. Aí planta, aí depois sai do controle. Ou então peixinho, que as pessoas, antes, quando tinha festinha de crianças, mãe dava um peixinho para os filhos. Aí depois não quer mais gastar, né? Não quer mais o peixinho. Aí joga no riozinho mais próximo, porque tem dó de matar o peixinho, entendeu? Frita o peixinho, queima o peixinho, entendeu, né? Dalva, Faz o quê? Diga. ontem o Baku, na palestra dele, ele falou sobre borboletas, que rolou uma moda, né, de no casamento soltarem borboletas, né, para comemoração, e ele falou sobre isso, que tem eles importam, acho que do Canadá, da Austrália, umas borboletas, umas pupas, né, e que já estão se estabelecendo, assim, porque se solta, que nem pomba, assim, se solta borboletas agora. Ai, que horror, gente. Olha, essa eu nem sabia, viu? Nem sabia, mas isso acontece. E aí o que acontece? No entorno é um grande problema, porque já é difícil controlar dentro, né? E aí nós temos o entorno. O entorno, por exemplo, nós temos plantações de açaí gigantes, né? Grandes plantações de açaí no entorno de parques, né? Porque tem um certo limite, mas e para você convencer o agricultor de que, olha, você não deve plantar açaí, você não deve plantar a palmeira imperial, que eu esqueci de falar, a palmeira real, na verdade, né? Gente, é criminoso, né? Então, eu já fui com o chefe de unidade de conservação num viveiro de mudas, né? Que ele fica na estrada parque, dentro do limite do parque, né? E a quantidade de espécies exóticas, de espécies invasoras que eu encontrei foi absurda, né? Eu fui falando e ele foi fotografando. Eu fingindo que eu era compradora, né? Eu ia perguntando, você tem cerejeira? Aí tenho. Você tem açaí? Tenho. Ah, a senhora está mudando daqui? Estou montando um jardim. Mas é absurdo, então é muito difícil, e aí precisa o quê? Precisa de uma conscientização, né, com esses proprietários, né, do entorno, né, e dos visitantes do parque. É preciso que, antes que eles entrem no parque, eles passem por uma sala onde eles tem um vídeo falando sobre o parque, sobre a importância do parque, sobre a importância não só pela beleza, pela recreação, mas toda a contribuição do parque. E aí falar também dos impactos que o homem, que eles, como turistas, podem causar. Então, esvazia seu bolso. Você está levando alguma semente? Esvazia. Você está com pulga? Deixa aqui. Você está com carrapato? Deixa aqui, entendeu? Então, nós temos, né, por exemplo, no Havaí, né, que eu falei que quase tem uma revista íntima, né? Para entrar, gente, é uma loucura. Para sair, eu só não bati foto porque eu estava tão cansada, tão exausta. Eu fui num congresso de invasoras lá, né? Por isso que eu fui no Havaí, mas ó, já sabe, eu não fui na praia. Eu fui na praia só para pisar lá, entendeu? Para dizer que eu fui, porque meu negócio não é praia. E na saída, no free shop, cheio de rizomas, de lírio. Lírio que é invasor deles, né? Que é Edichium coronariano. O nosso Edichium coronário, que não é invasor deles, mas é invasor aqui, eles vendendo lembrancinha das espécies do Havaí.
Aí eu falei, não é possível. A gente compra pela Amazon, entendeu? Você pode escolher até a origem da sua espécie, então isso tem que ser proibido. Tem que ser, eu já fiz um levantamento, né? A gente já tem um banco de dados, né? Sobre as espécies que são comercializadas, né? Ou via online, ou né, em viveiros, né? Mas de fato, como colocaram aqui, né, é necessária educação básica, e isso vem desde criança. Então, a gente está montando agora, né, trabalhos, né, para crianças, né, para escolas, né. A gente já chamou atenção, né, de outros impactos, né, como impacto em mata ripária e ciclo d'água. Agora a gente vai montar um trabalho também, está montando já, né, para espécies invasoras. É isso. A professora Gislene Ganardi deixou um recadinho aqui. Bacana a palestra, Dalva, que legal esse método de medir o lençol freático. Você podia me passar uma referência sobre essa metodologia? Ah, passo sim, Giz. A gente já tem trabalho publicado sobre isso, né? É bem trabalhoso, porque a pessoa tem que ir 2 vezes por dia avaliar, né? Isso daí, então tem que ser alguém assim bem dedicado, tem que ter 2 ou 3 pessoas, né? Para fazer isso. A nossa ideia agora, né? A gente está avaliando, né? Já começou a avaliar como que os incêndios afetam a percolação de água do solo, né? Porque isso é uma questão de segurança hídrica, né? Então, as pessoas, quando pensam em incêndio florestal, elas pensam só no impacto no que está em cima, então, perdeu árvore, né, perdeu fauna, né? Mas o incêndio florestal representa muito mais do que isso, não só para a nossa geração, né, mas para a futura geração, não só para aquele local, mas para todo um país, né, de forma global, inclusive. Então, a gente está medindo essa percolação de água no solo, e aqui em outra unidade de conservação também, estamos com essa parceria com o pessoal da hidráulica, porque o pessoal da hidráulica tem muito mais experiência sobre isso, né, sobre evapotranspiração, coisa e tal, e nós entramos com o nosso conhecimento, né, da mudança da vegetação, dos impactos, né, então é isso que a gente faz, né, essas diferentes frentes. Tá? Isso. Tem outra perguntinha aqui, de uma discente da Botânica, aqui da UFES. Professora Dalva, Deise Barbosa. Professora Dalva, excelente palestra, mas gostaria de saber se a senhora possui trabalhos com pinos, quais espécies, tipos de manejo adotados? Espécie que eu possuo trabalho com o quê? Com pinos. Ah, com pinos, né? Sim. Tenho sim. Eu orientei uma aluna, né, ela fez o doutorado na Escócia, junto com uma colega, e nós trabalhamos aqui em Tirapina com invasão, que aqui nós temos uma grande invasão de pinos, né, no Cerrado, porque o pinus foi trazido, né, para várias espécies de pinos foram introduzidas aqui no estado de São Paulo, né, em outros estados, para avaliar quais eram as melhores espécies que podiam se aclimatar bem aqui no nosso território. E algumas delas se tornaram invasoras, outras não. Então, veja bem, é por isso que nós biólogos, né, ecólogos, né, temos que tomar muito cuidado quando nós falamos, né, que essa planta é invasora, tem que matar. Eu saio falando, essa daqui tem que matar, tem que matar, tem que matar, entendeu? Caio, quieto. Quieto, Caio. Mas não são todas. Então, por exemplo, tem espécies de pinos que elas não são invasoras aqui. Então, não tem que matar, né? São espécies que não são invasoras, elas já estão aqui há décadas e elas não se tornaram invasoras. Espécies que são plantadas dentro da unidade de conservação, né? Um talhão da espécie exótica dentro de uma unidade de conservação e você não encontra uma plântula no entorno, né? Mas, por outro lado, a gente tem espécies que são invasoras. Inclusive, um indivíduo de pinos numa parcela de 5 por 5 metros já é capaz de causar um impacto. Então, nós temos um trabalho publicado mostrando isso, como que ele afeta, tá? Eu gostaria também de estudar como que ele afeta o ciclo da água aqui, né? Nós temos estudos feitos para a África, né? Então, aqui com o pessoal da hidráulica tem muito interesse, e eu também tenho interesse em determinar aquelas espécies que influenciam na percolação de água no solo, né? Porque com isso a gente pode determinar quais são as melhores espécies para se utilizar na restauração de mata ripária, né? Que isso é extremamente importante. Para isso a gente tem que entender como que é
a contribuição de cada uma dessas espécies nativas, né, mas as exóticas também, na percolação de água no solo, para poder direcionar melhor os trabalhos de restauração. O Fábio Cavalcante tem uma pergunta. Ótima palestra, professora. Você já teve algum problema ao retirar uma espécie invasora de apelo social e algumas pessoas, sem a informação correta, achar que vocês estavam querendo acabar com o meio ambiente? Ixi, meu caro, olha, eu já saí até em jornal. Essa minha história de matar tudo, entendeu? Já puseram nas minhas costas que eu queria matar a espécie nativa. Só que veja bem, as pessoas não sabem diferenciar o que é espécie nativa e exótica. Então, por exemplo, você pensa, o açaí é nativo? Ele é nativo do Brasil. Mas ele é nativo na Mata Atlântica? Não, ele não é nativo na Mata Atlântica. Ele é nativo no Cerrado? Não. O pobre do pau-brasil, gente, ô planta mais injustiçada que essa, gente, que tortura. Já imaginou tirar você da Bahia, no sossego aí com a manga rosa, e te colocar lá num polo ártico, você morar lá, eu vou colocar você para trabalhar lá. Imagina que estresse que vai ser a sua vida. Agora, se coloque no lugar do pau-brasil, que o povo tinha mania de dar no dia da árvore pau-brasil para todo mundo. Olha a dó. E no meu caso, o que aconteceu? Com a cerejeira de Okinawa, que montou-se um condomínio chamado Mirante da Cerejeira. O dono, um advogado, né? Daqui uns anos vai ser pau a pau a briga, entendeu? Né? Daqui uns anos vai ser assim, pau a pau. Ah, é? Olha aqui, ó, meu filho, você está errado. Você acha que você é doutor? Eu sou doutora, você é advogado. Vai ser assim o negócio, entendeu? Aí o advogado contratou um jornalista para ir assistir o curso que eu estava dando no salão paroquial de uma igreja para a população. Porque tem lugar que eu vou dar palestra para a população, não tem sala. Então, aí você tem que usar o que tem, entendeu? Então, eu usei o salão paroquial, né? O padre simpático, cheio de invasora lá na igreja, né? Mas, enfim. Aí, o dono do condomínio chamou lá o tal repórter. E quem deu a reportagem? Quem fez a reportagem? Quem foi lá dar entrevista? Ele, não eu, entendeu? Foi ele. Aí ele falou que a cerejeira tem uma madeira que é espetacular. Ele falou que a cerejeira é nativa, né? Que não tem essa de cerejeira ser invasora, que vai aumentar o turismo da cidade. E que eu tinha dito que um monte de espécie, o apuruvu era invasor, que não sei o que mais era invasor, sabe? Desceu a lei em mim, saiu publicado no jornal lá. E depois eu queria reclamar, aí meu marido falou, Dalva, deixa disso, né? Ainda bem que tem meu marido que põe panos quentes nas coisas, por enquanto, porque eu não tenho título de direito ainda. Da hora que eu tiver minha carteirinha da OAB, não é formar em direito, é a carteirinha da OAB. A hora que eu tiver minha carteirinha da OAB, eles vão ver só. Aí o cara de pau falou tudo isso. Só que a população, vocês viram o resultado, a população não vê interesse. Além do que, na hora que mudar aquilo lá, vai virar igual Campos do Jordão, gente. Por que Campos do Jordão tem festa de cerejeira? Porque uma outra cidade lá, que eu esqueci o nome, perto de Bauru, lá onde eu morava, tem festa da cerejeira. Porque isso não é invasora. É invasora. Aí nós acabamos com o nosso ecossistema natural. E eu fui condenada pelo cara, o cara ficou me atazanando por e-mail. Aí, quando ele falou que a planta tinha, a madeira era importante, eu falei, o senhor está confundindo com Eugênia. Aí eu já humilhei, porque Eugênia é nativa da Mata Atlântica, não Prunus campanulata, né? Aí já começou, entendeu? A discussão, né? E aí ele falou, não, mas eu não acho que é invasor. Eu falei, não, o senhor não acha? E ele plantou mais de 1000 mudas no entorno do condomínio dele. Entendeu? E está lá, e aí a população está em crise com ele. E nós precisamos de mais dados. O problema é que é uma equipe pequena, né? Porque nós precisamos de mais gente para poder fazer esses experimentos, né? Para mostrar, olha, ela está afetando a segurança hídrica, porque a segurança hídrica é tudo que as pessoas se preocupam. E a comida também, então é tudo que as pessoas se preocupam. Por exemplo, se eu falar, vai trocar as araucárias por cerejeira, mas os turistas vão gostar. A população local não, porque a população local nasceu lá, vive lá há muito tempo, então eles não querem isso.
Tá? Então, eu já fui condenada, sim, pelo lírio do brejo e pelo guapuruvu. Por que pelo guapuruvu? O guapuruvu é nativo de onde? Da Mata Atlântica, planta linda, utilizada pelos indígenas. Um guapuruvu faz uma canoa para a família inteira. Aqui na mata semidecídua, ele é invasor. Ele não é nativo daqui na nossa região. E aí, o que acontece? Os viveiros de muda, quando vem aqueles kits reflorestamento, né, revegetação, aqueles kits paranoicos deles, eles colocam umas mudas de árvores de crescimento rápido, incluindo guapuruvu, porque guapuruvu pode chegar a crescer 3 metros, 4 metros no ano, né, se tiver água. E aí, o que acontece? Num plantio misto, de repente virou um guapuruvuzal. Você só vê guapuruvu. Então, tem lugares aqui no caminho para a universidade que eu nem reclamei com a concessionária, porque aquilo serve de mau exemplo do que os alunos não podem fazer. É mau exemplo, eu falo para os engenheiros, falo para os biólogos que estão vendo aquilo. Se um dia vocês contratarem uma empresa, eu falava para os engenheiros, contratarem uma empresa para fazer restauração, né, recuperação de uma área que vocês impactaram, e eu chegar lá e encontrar aquilo, vocês vão levar outra multa, porque vocês introduziram uma espécie invasora. Eu orientei um aluno de doutorado que ele era advogado também. Além de biólogo, entomólogo, ele era advogado. E foi um trabalho de perícia criminal ambiental. E ele disse que uma vez ele aplicou uma multa para um senhor que destruiu a mata ripária e ele falou que ele tinha que recuperar aquela área. E deu um prazo para ele que ele ia voltar lá. Quando ele voltou lá, o homem tinha recuperado a área, segundo ele, né? Segundo o proprietário. Com o quê? Com coco da Bahia. Encheu de coco. Aí dá-lhe outra multa. Então, a gente tem que alertar a população, os pequenos agricultores. Não basta você plantar uma árvore, você tem que saber o que você planta, meu filho. Entendeu? Então, é assim, gente. Nossa, meu trabalho realmente é surreal, Fernanda. Meu trabalho é surreal, entendeu? E conversar com as pessoas é surreal, sabe? Porque não entendem, né? Acham tudo lindo. Só que, como eu disse, às vezes o que é lindo é o ordinário, entendeu? Né? Plagiando lá o nosso querido, né, escritor, né? Mas, enfim, eu já me meti nessas confusões, né? E vira e mexe, o que acontece? A televisão quer que eu faça entrevista. Aí eu vou lá, eu falo, ai, vai eu de novo falar sobre isso. Aí vão achar que, por exemplo, jaca. Jaca é um pepino lascado. Aí você vai falar, não, é para plantar jaca perto de unidade de conservação? Vão me linchar. E eu gosto de jaca. Mas o importante aqui é a na gente região ter... da Bahia é um problema, jaca. Mas é, na e foi unidade da introduzida, Refil veja... é um super problema. E veja só, a gente malha hoje, eu acho imperdoável cometer esses erros. No passado, por exemplo, né, em 1830, quando os portugueses, né, introduziram, né, recuperaram a floresta da Tijuca e plantaram um monte de exóticas, naquela época, coitados, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Então, eles introduziram exóticas, introduziram jaca, até para servir de alimento para o exército que eles tinham. Mas eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. E veja, aquilo foi um trabalho de conservação do serviço ecossistêmico, porque eles estavam tentando preservar a água que estava faltando na cidade do Rio de Janeiro. Agora, hoje, alguém chega, faz um plantio aqui, usando o guapuruvu, na universidade, acredita, eles falam que eu tenho... Ai, que eu sou boca do demônio, sei lá que os meninos me apelidaram, entendeu? Porque eu olho o guapuruvu e falo, esse guapuruvu vai cair em cima daquele lugar lá. E eu roguei praga, não, eu alertei, não roguei praga, pois não é que o guapuruvu deu um raio nele, tiveram que cortar porque ele ia cair em cima de um prédio lá, entendeu? Aí as meninas cortam, as pobres das engenheiras florestais, coitadas, vão lá cortar, aí o pessoal chama elas de assassinas, de árvore, aí eu saio em defesa, entendeu? Olha, é um paranauê esse negócio de invasora. Mas eu gostaria muito que, se tiver alguém interessado em fazer um mestrado com as capivaras, lírio do brejo, na Foz do Iguaçu, uma equipe maravilhosa, me procure, gente. Se tiver mais pergunta, pode fazer. Né? Tem aqui uma do Francisco Alexandre Sampaio. A maior ocorrência do carrapato no lírio não poderia ser associada à maior preferência da capivara por essa planta o ano todo? Vocês isolaram essa variável? Sim, então.
Ó, até a canequinha aqui, não sei se dá para ver, é de capivara, viu? As pessoas acham que eu odeio capivara, que eu amo capivara, aliás, elas acham que eu amo capivara. Eu não amo nem de exame, entendeu? Eu quero que elas fiquem em controle, em equilíbrio, né? Fica lá na sua, né? Mas, de fato, as áreas onde a gente tem mais capivaras são as áreas onde a gente tem mais carrapato. E como elas passaram a frequentar mais o lírio, a gente passou a ter carrapato no lírio. A gente não tinha carrapato no lírio antes. Eu fazia aula prática nessas áreas de lírio, onde a gente não tinha carrapato. Mas, quando as capivaras passaram a frequentar essa área, principalmente esse movimento migratório, se podemos dizer assim, né, de um lago para o outro, aumentou consideravelmente o número de carrapatos. Então, de carrapatos, a gente não vai fazer experimento nos recintos, né? Nesses recintos que a gente construiu, que são recintos de 5x5 cada um, com sombreamento, com piscina, sabe? É o palacete mesmo, tem árvore, né? Grade, assim, a grade é um show, mais bonita que as grades aqui, né? Nós vamos criar indivíduos separadamente, do mesmo sexo, de mais ou menos a mesma idade, a gente vai oferecer diferentes alimentos para eles, né? Para ver se existe aqui se existe alguma preferência alimentar por parte das capivaras, né? Assim, eu confesso assim, que eu gostaria, mas eu não sei se isso vai acontecer, né? Porque elas são roedoras, então são roedores, então devem comer de tudo. Mas a gente vai filmar 24 horas, né, por dia, né? Cada uma delas vai estar lá na hora da alimentação, para ver se tem preferência alimentar, qual é a sequência de alimentos que elas comem, qual a quantidade que elas comem de cada tipo, né? Que a gente vai oferecer as gramíneas e vai oferecer lírio, né? Em diferentes condições de umidade também, né? E já mandamos avaliar também o conteúdo nutricional, né? De todos, para poder comparar. E esse que vai ser o experimento de cafeteria. E no campo a gente vai, né, continuar monitorando. Agora entraram 2 alunas que são especialistas em capivaras, né? Uma até do Departamento de Fauna aqui do estado de São Paulo, vai trabalhar com as capivaras aqui. Nossa ideia é expandir também para a Mata Atlântica, porque eu já mapeei os pontos de invasão de lírio na Mata Atlântica, né, na região norte, é gravíssimo. E as populações de pequenos agricultores também reclamaram que antes não tinha capivara na parte alta, né, na região de Cunha, né, e que agora tem muita capivara lá e está destruindo as pequenas plantações que eles têm nos seus quintais, que antes ficava concentrado na parte mais baixa, agora elas subiram, né? Então a gente vai tentar relacionar, porque os pontos de invasão de lírio, eles seguem, né, todo margeiam os rios e estradas, né? E a invasão do rio a invasão por corpo hídrico é muito fácil, porque uma vez que há o pisoteamento, né, seja por gado, seja por capivara, e quebra o rizoma, basta um pedacinho de 10 centímetros que ele, numa curva de rio, sabe curva de rio que para tudo? Para numa curva de rio e temos uma população nova. Então, é gravíssimo isso. Mas existe sim essa relação, entendeu? O aumento da capivara, e nós não tínhamos, como eu falei, a gente não tinha carrapato nessas áreas. Até que meus alunos, né, chegaram e falaram, né? O chão treme de tanto carrapato. Eu falei, que exagero, mas de fato treme. Não só lá, como o laboratório passou a tremer também, entendeu? Porque você está lá digitando, os carrapatos começam a andar na sua mão. Eu tive no laboratório agora durante a pandemia, gente, no laboratório. Eu cheguei, eu fui tirar uma casquinha de um machucado, aí eu tirei uma casquinha, eu falei, pô, mas que machucado é esse? E fiquei olhando a casquinha começou a andar. Era carrapato. Então... Ambiente urbano perguntou se o seu laboratório, você tem rede social para que eles possam acompanhar. Olha, a gente tem, está meio desatualizado, eu preciso, né, parar e atualizar, né, a gente tem sim, né, a rede social, né, depois eu faço propaganda, né, mas a gente tem, que é o Laboratório de Ecologia e Conservação da UFSCar, tá? E aí a gente coloca, né, os trabalhos, né, e quem quiser também pode me escrever, né, e a gente tem esses trabalhos, né, com comunidades, né? Então, a gente procura envolver a comunidade, porque, assim, desde que eu comecei a trabalhar, né, com impactos ambientais, eu percebi que se eu não envolvesse a comunidade dos locais onde eu trabalho, eu não conseguiria nem entender o que estava acontecendo, nem conseguiria ter resultado, né? E eu trabalho com ecologia muito aplicada, eu quero ver os resultados, né? Ao contrário de quem trabalha com bactéria, né? Pessoal, eu assisti as palestras, fiquei maravilhada, né?
Mas com genética, nossa, para mim, quando eu tive aula de genética, aquilo era muito surreal, entendeu? O professor falava, aí tem um negócio. Que negócio? Não estou vendo nada. Então, eu gosto de ver resultado. Né? E vou ter mais ainda quando eu tiver minha carteirinha da OAB, aí vocês vão ver. Guilherme de Jesus. Quanto à educação, a senhora pode disponibilizar material que auxilie educadores ambientais a ter iniciativas em suas regiões? Sim, então, nós temos, né, material, mas é material escrito. A gente tem, por exemplo, aqui para uma região aqui de São Carlos, a gente tem um estudo numa bacia hidrográfica que é muito impactada, então nós temos um jogo, né, que é o jogo, o tabuleiro é a própria bacia, aí tem as peças, né, nesse tabuleiro, né, as casas, tal, então são as cartas, são as espécies nativas com a característica de cada uma, nós temos as cartilhas e agora a gente está começando a fazer isso online, porque como a gente não está conseguindo, né, fazer mais escrito, né, ir nas escolas e fazer trabalho com as escolas, então a gente está começando a pensar nesses jogos online, atividades online, tá? Com vídeos, inclusive, né, mostrando isso. Sobre serviço ecossistêmico aqui, como valorar, né, então, tem uma revisão, tem um trabalho, né, da própria ONU, né, que fala sobre valoração, né, de serviços ecossistêmicos. Tem bastante trabalho do Robert Constanza e de um grupo da Holanda, né, coordenado pelo De Groot, né. E isso vem desde a década de 80. Então, eu comecei meus trabalhos de valoração econômica valorando economicamente uma única espécie, que foi o Jussara. Então, para isso, você tem que levantar todas as informações sobre o Jussara, né? Então, sobre a espécie, né? Aí entram os valores diretos, que são aqueles valores que a gente pode atribuir valor econômico, então, tipo, qual o preço de uma lata de palmito, quanto gasta, quanto custa um palmito, né? Ou uma espécie madeireira, quanto custa a tora, né? Como é vendida, quanto produz, quanto tempo demora. Então, fazer esse tipo de valoração direta e fazer uma valoração indireta. Mas eu digo para vocês, né, uma coisa, né? Eu uso isso, né? Muito raramente, que é para mostrar, porque às vezes a gente precisa mostrar aqui, exatamente, para algumas pessoas, você tem que mostrar o dinheiro, a questão econômica envolvida, porque senão você não consegue convencer essa pessoa que, olha, existe o impacto. Então, por exemplo, para aquele dono lá de condomínio, né? Se ele não perceber que se aquela região mudar, os turistas vão deixar de ir lá, se é para ir em festa de cerejeira, eu vou em Campos de Jordão, sei lá, né? E isso pode afetar o negócio dele economicamente, ele não vai conseguir entender qual é o impacto da cerejeira. Então, mas veja bem, na hora que nós entramos nessa seara de valoração econômica, valoração direta é muito fácil, mas a valoração indireta é como o cartão de crédito lá, não tem preço. Porque qual é o preço de você se sentir bem olhando, admirando uma paisagem? Qual é o preço de um ser vivo? Não tem preço, porque nós nem sabemos, na nossa vã ignorância, qual é o papel de cada ser vivo dentro do ecossistema. A gente só sabe aquilo que a gente vê, que a gente acredita que é. Entendeu? É a nossa concepção, né, antropocêntrica que atribui esses valores indiretos. Então, essa parte é difícil, mas a gente pode lidar com a parte direta. Então, nessa parte direta, aí fica mais fácil a gente atribuir esses valores. Então, agora, né, eu vou, baseado nos resultados que a gente tem, veja que antes da gente atribuir valores, a gente tem que caracterizar cada uma das etapas, cada uma das espécies, né, que a gente assume que estão envolvidas, né? Pelo menos tenta pegar assim, uma visão mais complexa de tudo, mais detalhes, né? Para colocar nesse modelo de valoração econômica, né? E aí pensar em formas, né? De como manter a conservação baseada no que nós temos de impacto financeiro. Então, olha, como nós vamos resolver isso, né?
evitar essas perdas. Então, aí nós temos como negociar, tá? Mas a questão indireta a gente não negocia. Eu, como ecólogo, não negocio, por exemplo, olha, querem derrubar a matinha aqui na frente de casa. Não, né? Então, pode derrubar as mangueiras, né? Que são exóticas, os pinos, a palmeira, mas o bambu, mas, enfim, não tem preço eu abrir minha janela e encontrar a mata lá. Mas eu entendo que para o Ministério Público, que para alguns empresários, é preciso que a gente coloque os impactos, né? Os impactos, as consequências dos impactos, né? E os futuros impactos, né? Sociais, econômicos para esta geração e para a próxima geração, porque isso é sustentabilidade. Então, eu estou causando impacto agora, mas o impacto vai ser pior para a próxima geração, se eu não tomar providências agora. Então, a gente tem que fazer nessa sequência, como eu apresentei para vocês. Eu apresentei as espécies, apresentei os impactos e foi aí. Tá? Mas se precisarem um dia me chamar, entendeu? Para conversar com o Ministério Público, né? Terei prazer. E principalmente eu posso praticar a minha linguagem, né? Direiteza agora. Muito bem. Muito obrigada, doutora Dalva, pela palestra. Foi Eu que excelente. agradeço. Depois dá uma olhadinha aqui no chat, que tem muitos elogios. Obrigada Da a sua todos. palestra, da sua contribuição. Excelente. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. Foi ótimo, parabéns. Muito gostoso. Obrigada. Puxa Te saco. ouvir, se pudesse, a gente ficava a tarde toda aí. Verdade. Mas daqui a pouco eu tenho que dar aula. Valeu, muito obrigada. Valeu os colegas que assistiram aí. Valeu o pessoal que ficou até o fim assistindo. Pri, que bom ver você, Caio.